Então, Isso, tá. Então, nós colocamos todos os advogados da sala virtual, vamos apregoar ambos os recursos, tendo em vista que advogados são diversos, só tem o mesmo advogado da União, poderia, doutor Tiago e doutor Henrique já manifestou, fazemos só uma ação oral, tendo em vista que a União está na mesma figura processual nos dois processos. Concorda? E a tese é a mesma também. Pode ser. Tá bom. Então, apregoamos agora, repetimos, o RESP 1842083 e o outro RESP, relatoria ministra Regina, 1966822. Com esse ajuste só no tocante à União, mas indago a todos os advogados que dispensam leitura do relatório. De acordo. De acordo. Doutora Bárbara, me diga quem começaria, que eu não tirei cópia da ordem do dia, se eu mexer aqui, eu estou com problema no sistema meu aqui. A questão é minha. Quem seria o primeiro? Aqui, pela ordem da autuação, ministro, é o doutor Sérgio Pereira Diniz, pelo recorrente CSB. Então, vamos lá. Doutor Sérgio... É Sérgio? É, Sérgio Botinha. Doutor Sérgio Botinha. Então, com a sua sustentação oral, no prazo regimental. Por gentileza, com a palavra. Obrigado, excelentíssimo presidente da sessão, demais excelentíssimos ministros, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas advogados, demais servidores, demais presentes na sessão. Muito obrigado pela atenção que dispensa. Bom, os casos, né, que estamos discutindo, esse caso específico, trata-se de mais uma análise acerca da aplicabilidade da Convenção de Haia acerca dos efeitos civis do sequestro internacional de menores, né, que é uma convenção internacional internalizada aqui pelo país, internalizada no Brasil. É uma convenção de extremo sucesso no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional privado, porque é uma convenção assinada por mais de 100 países, excelências. E por que isso? Ela tem esse sucesso todo porque ela é um regramento jurídico que é necessário. É necessário regulamentar as movimentações de crianças internacionalmente. Desde 1970, essa Convenção de 1980, se percebeu, principalmente no âmbito da Europa, que os movimentos de menores, assim, ao arrepio da justiça, era uma situação muito nefasta, porque os pais que ficavam abandonados nos países, né, onde a família tinha sido constituída, onde a família estava vivendo, a situação era muito nefasta. E as crianças também que eram retiradas daqueles locais, e ao arrepio das decisões judiciais, da justiça como um todo, também passavam por trauma. Então, é uma situação que é internacional, portanto, ela só se resolve no âmbito de convenções internacionais. Somente um regramento internacional é capaz de resolver esse imbróglio. Então, portanto, é necessário que nos atentemos para os objetivos da Convenção de Haia, que principalmente é a prevenção do sequestro internacional. E quando não se previne isso, quando não se passa uma mensagem de que não é qualquer coisa que poderia justificar uma abdução internacional, você está fazendo uma política pública muito importante no âmbito das famílias internacionais. Porque o recado que se dá, infelizmente, quando se percebe que, bom, eu posso abduzir minha criança, no caso meu específico, existia uma sentença, existia um processo que foi litigado nos Estados Unidos, existia uma determinação de guarda conjunta, né? As alegações que foram trazidas aqui nesse processo de Haia tinham sido trazidas lá, já tinham sido decididas. Então, o recado que se passa é que você pode fazer isso, né? E isso é nefasto, né? Eu tenho visto na minha atuação, eu atuo principalmente com o direito internacional privado, são decisões assim, de juízes no exterior, percebendo, infelizmente, que o Brasil não se atenta devidamente à letra da Convenção de Haia, e há uma prevenção, por exemplo, de saída de crianças para passar férias no Brasil. As crianças têm a autorização de passar férias no Brasil negadas, porque a situação que ocorre, no mais das vezes, é a mãe ou o pai que traz a criança de férias e depois decide não retornar. E aí alega uma série de coisas que já foram alegadas e foram discutidas. E aí o decorrer do processo que acaba fazendo com que a criança não seja retornada. Então, a tese que eu pleiteio, que eu pugno por ela aqui no meu recurso especial, é a tese do retorno seguro. Então, assim, são sentenças que são estruturantes, são sentenças que ponderam os princípios que estão na órbita desse caso, que é o princípio da boa-fé das convenções,
na Convenção de Viena, a interpretação das convenções internacionais tem que ser feita de boa fé. O princípio da cooperação entre os povos, quer dizer, esse problema em si só se resolve através do direito internacional. Então, é necessário haver uma atenção à cooperação judiciária internacional. E o próprio princípio do melhor interesse da criança. Então, para ponderar esses princípios, é só assim que você consegue efetivamente fazer uma aplicação devida e resolver esse problema de uma forma realmente racional. Então, a ponderação dos princípios, essa sentença de retorno estruturante, que não haja um receio, ou que qualquer situação gere um receio ao juiz de devolver a criança ao país do qual ela foi retirada. Então, a estruturação de uma sentença no sentido assim, a efetividade do retorno só se dará após determinadas medidas serem verificadas. Então, eu dou uma decisão, mas eu difiro a efetividade, a executoriedade dessa decisão até que sejam feitas sessões de psicoterapia com a criança, até que se verifique no estado para o qual vamos devolver se as condições estão estabelecidas, as condições que a sentença coloca, essas condições estão estabelecidas lá. Né? Um período de gradação, um período de adaptação. Então, com essa ponderação, é possível fazer um retorno seguro. E no meu caso específico, excelências, assim, pai e mãe são nacionais americanos. A mãe também é nacional brasileira, mas ela também é americana. Então, a biparentalidade só seria exercida com, assim, o pai só é americano, nunca viveu no Brasil, e ela vivia nos Estados Unidos. A família se constituiu nos Estados Unidos. Eles casaram, tiveram os filhos, o filho, e de lá ela saiu. Né? Então, a possibilidade da biparentalidade, ele é médico licenciado lá, então eu não teria como praticar aqui. A possibilidade da biparentalidade só seria possível lá. Então, isso, percebendo que, veja, qualquer sentença de retorno não é uma sentença de eu vou devolver para o pai, ou vou devolver para a mãe. Uma sentença de retorno é a devolução para a jurisdição a qual aquele caso deve ser, a guarda deve ser julgada. Então, o juiz americano vai determinar o que é o melhor interesse da criança. Porque a guarda vai ser objeto da sua decisão. Então, a mãe vai poder pleitear, inclusive, o retorno ao Brasil. Tivemos casos já que isso foi possível. Então, a aplicação organizada da convenção, o respeito a essa temática e ao regramento é importante. E, ao fim e ao cabo, é só a devolução ao judiciário estrangeiro. Então, o princípio da confiança no direito internacional, que está ligado ao da reciprocidade, significa que tem vários casos que os Estados Unidos devolvem as crianças ao Brasil. No caso do dia que a Austrália devolveu. Então, assim, quando se tira a criança da nossa jurisdição, já vi decisões em que assim, realmente há uma chateação, né, do juiz ou do Ministério Público quando a criança é sequestrada para o exterior. E a gente consegue o retorno. Então, a mesma coisa aqui, a criança foi retirada do exterior, assim, não confiar que os Estados Unidos, por exemplo, com seu arcabouço legal, não fosse capaz de preservar o melhor interesse da criança, é um desrespeito ao princípio da confiança. Aqui, o direito sistêmico aqui só se resolve com uma análise do direito internacional. Eu não posso analisar fria e cruamente só o melhor interesse da criança ou fazer uma decisão de guarda. Então, é necessário que haja essa atenção e, por vezes, não é analisado com profundidade esse problema. E a questão dos traumas também. No processo aqui, a gente juntou e está no processo um estudo feito especialmente sobre os traumas de crianças sequestradas. Quer dizer, a não resolução do sequestro, tem parte desse estudo aqui que são muito interessantes. As próprias crianças que foram sequestradas, adultas, né, falando assim, uma mulher entrevistada que foi sequestrada aos 5 anos de idade, nunca foi reintegrada, declarou que já se tratou com psiquiatras, psicólogos, foi informada que está em um holocausto pessoal, está sem alguns parafusos, ela deixa claro que tem repercussões até hoje, e isso eu atribuo ao sequestro. Eu nunca consegui recuperar o que eu perdi. Então, o problema de não resolver um sequestro é que a criança depois não pode ir para o exterior. Porque se a regra é respeitada, a regra do retorno, e o judiciário estrangeiro vai cuidar dessa questão, a criança pode passar férias no Brasil depois, ou vice-versa. Então, do jeito que está, há um trauma com a não resolução adequada do sequestro. Então, bom, essas são as minhas considerações acerca da importância do direito internacional nesse tipo de caso. Né? O Brasil, inclusive, é visto, infelizmente,
tem uma lei nos Estados Unidos, que a lei se chama David and Sean Goldman, em razão daquele caso famoso, né, que a criança acabou sendo devolvida. E tem vídeos hoje, o Sean Goldman ao lado do pai, David Goldman, assim, plenamente adaptado. Então, a adaptação da criança aos Estados Unidos, há uma diferença. A convenção prevê que a criança não deve ser retornada se houver um grave risco. E, por vezes, há perícias e há interpretações seguintes: a criança não deve ser retornada porque é mais tranquilo ela ficar aqui. Então, há uma diferença entre grave risco, como previsto na letra da convenção, e ser mais tranquilo ficar aqui. Porque você gera um problema sistêmico, gera uma consequência sistêmica com isso. E a criança, há, como falei, decisões estruturantes que prevêem uma adaptação da criança e tudo, que ela pode voltar e estar muito bem integrada, e ter condições para estar muito bem integrada. As crianças são adaptáveis, né? Então, isso é muito importante. A convenção, então, a aplicação do artigo 3 da convenção, que é a devolução da criança, a não devolução quando houver um grave risco, ela tem que ser interpretada dessa forma. Eu não posso colocar qualquer coisa como grave risco. Eu não posso colocar, a criança vai ser devolvida sem a mãe, então é um grave risco. A criança vai mudar novamente, então será um grave risco. Porque mudar novamente é o retorno. Então, se eu disser que mudar novamente é um grave risco, a convenção nunca vai ser aplicada. De forma que eu assim, vejo com preocupação, e a questão da adaptação, a análise da adaptação, o artigo 12 da Convenção diz, nós temos o artigo 12 e o artigo 13. O artigo 13 é: não vai haver o retorno se houver grave risco. Nesse caso, não há grave risco. Não há grave risco por quê? Devo pontuar isso antes de acabar. Porque a situação dos autos, isso está bem delineado, os fatos, está bem delineado no acórdão, é de que havia um litígio entre os pais, um conflito interparental. No entanto, excelências, havia mais de um ano, isso também está delineado no acórdão, que a família já não morava junta. Então, a não devolução com base num conflito interparental, que houve atritos, quer dizer, o processo americano trouxe isso também, houve a assédio moral da mãe, houve 2 episódios em que houve agressão do pai contra a mãe, só que esse era um cenário do casamento quando ele estava subsistente. A criança, ao ser retornada hoje, ela já não estava morando com a família. Então, dizer que não vou retornar por causa do conflito entre os pais é uma aplicação errada do conceito de grave risco, porque a criança não vai retornar para viver com os pais mais. E a questão da adaptação, por fim, é importante dizer aqui que a convenção é clara, a letra da convenção é clara, que se o pedido for feito entre um ano da abdução e o início do processo, o judiciário não pode analisar a adaptação da criança no Brasil. Ok, o judiciário acaba analisando essa adaptação em razão do princípio do melhor interesse. Mas eu acabei de dizer de ferramentas que podem ser usadas para ponderar os diversos princípios, os problemas aqui em eixo, para fazer uma sentença estruturante. E se formos aplicar somente o princípio do melhor interesse da criança para determinar o não retorno com base na adaptação, nós estamos pegando a letra da lei, que é a Convenção de Haia, que está explícita ao dizer que não deve ser analisada a adaptação, se o processo iniciasse antes de um ano, e fazendo uma técnica de aplicação conforme a Constituição. Só que, nas palavras, tenho aqui os dizeres do ministro Barroso, do ministro Gilmar Mendes, né, não é possível fazer uma interpretação conforme a Constituição com a mudança radical da própria concepção original do legislador, contra a expressão literal do texto, alterando o significado do texto normativo. A interpretação conforme a Constituição, ela tem limites. Você não pode alterar o próprio texto, porque, se assim for, você tem que declarar a inconstitucionalidade da lei. E a declaração de inconstitucionalidade da Convenção de Haia não poderia ser feita se não fosse por instrumentos adequados. Então, eu faço esse apelo para que haja uma análise ponderada. A criança, em se retornando, ela não vai retornar para o pai. Tá? Pode-se estruturar uma situação que só se efetive o retorno com a mãe no início, depois ela vai submeter isso ao judiciário norte-americano. Isso é cooperação jurídica avançada internacional, e é necessário no caso desse. Você só consegue analisar esse tipo de caso se o sistema que analisarmos não for só o sistema interno. E é por isso que a Convenção fala: não se deve aplicar uma decisão de guarda
no estado de refúgio? Porque a gente tem que definir se há um ou não grave risco. E se grave risco for uma mudança novamente, ou se a adaptação puder ser verificada, mesmo contra a própria expressão literal do texto, é necessária a declaração inconstitucional da Convenção. O Brasil retira sua assinatura, porque, infelizmente, a situação das famílias que isso acontece é trágica, e há um medo quando se tem um membro da família que é brasileiro de que isso vai acontecer. Então, eu peço a ponderação de Vossa Excelência, com todo respeito, obviamente, respeitando todas as posições contrárias. Essa é uma visão que trago das famílias, uma posição que trago discussão também do próprio Departamento de Estado norte-americano e de outros países também que eu represento. É uma ponderação, uma discussão, um debate que tem que começar a ser feito. Eu sei que o STJ tem tentado, até mesmo algumas posições no sentido de leis que façam um processo que é mais rápido. Então, agradeço a atenção de todos, peço atenção ao caso e, enfim, me despeço respeitosamente. Doutor Sérgio, a minha turma agradece. Então, agora vamos ouvir pela União Federal, doutor Henrique, mas ficará registrado na tribuna virtual também, doutor Tiago. Com a palavra, doutor Henrique, pelo prazo regimental, pela União. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminente ministra, eminentes ministros, e ilustre membro do Ministério Público, e ilustres colegas advogados. Eu, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui perante a turma. E, bom, a União ingressou como assistente do autor de busca e apreensão ainda em 2013. E o fez, como faz em todos os casos, não para defender o interesse em particular, de forma alguma, mas sim para fazer valer a Convenção da Haia sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores. Essa convenção foi assinada pelo Brasil e foi internalizada em nosso ordenamento jurídico. Logo, é dever do Estado brasileiro que zelar pela sua correta aplicação. E aí eu queria aqui destacar a importância do papel do STJ para que a convenção tenha efeitos práticos, para que ela funcione na prática. Eu acho que todos concordam que o ideal é que não haja sequestro. O ideal é que, diante de um conflito, os genitores acionem o judiciário do poder local, do país onde residem, essa corte decida a questão da guarda das crianças, questões afins a esse tema, e, após a decisão, os genitores e a família sigam essa ordem e prossiga a vida naquele país ou no Brasil. Depois que há o sequestro, nenhuma solução é ótima, nem para a criança, nem para os genitores. Mas a Convenção prevê que a melhor solução é o retorno da criança ao país de origem. E isso então a gente tem em mente esse melhor interesse da criança, que já está na Convenção. Esse interesse a Convenção decidiu, os países decidiram que o melhor interesse da criança é o retorno. E a União lamenta confirmar que o advogado do corrente já mencionou, que o Brasil tem uma imagem negativa em foros estrangeiros sobre esse tema. É visto como um país não cumpridor da Convenção, seja pela demora excessiva na tramitação dos processos. Esse caso aqui é um exemplo, né? São 9 anos, quase 9 anos em um, no outro também são vários anos, ou também por decisões equivocadas nas instâncias inferiores, que são proferidas contrárias ao texto da Convenção. Daí, a importância do STJ e o caráter educativo das decisões, que vão só não corrigir a hermenêutica equivocada dos tribunais das instâncias inferiores, como, assim, vai conseguir evitar essa demora nos casos. E também vai ser possível, com isso, evitar alguns casos de sequestro. Por quê? Se os genitores que moram no exterior souberem que o Brasil é um país que cumpre de forma rigorosa o tratado e que as crianças que vierem para cá ilicitamente serão devolvidas rapidamente, eles vão pensar 2 vezes antes de cometer o ato ilícito. E isso que é o ideal, é o muito ideal, é evitar a subtração. E por isso que a União pleiteia essa palavra final do STJ. E aqui eu gostaria de contar alguns equívocos do acórdão recorrido, que inclusive alguns compartilham 2 acordos que são objetos desses 2 RESPs, mas o TRF cometeu alguns equívocos que merecem reforma. Como eu já disse, a regra da Convenção é o retorno imediato, mas não é a regra absoluta, a regra composta de exceções que o próprio tratado já prevê. E como exceções, elas só podem ser lidas restritivamente, sob pena de transformar o tratado em letra morta.
um equívoco que o TRF cometeu no seu acordo, nos 2 acordos que são objetos desses restos, sobre o artigo 12. O artigo 12, ele é uma exceção ao tratado, ele prevê que não é possível invocar a adaptação da criança ao estado requerido, no caso do Brasil, como exceção ao retorno, quando houver transcorrido menos de um ano entre a data do ilícito, retenção ou da transferência ilícita, até a data do recebimento do pedido de cooperação pelo país requerido, pelo Brasil. E aqui a ação, nesses 2 casos, foi usada antes desse prazo de 1 ano. Logo, não seria possível que invocar a adaptação para não ordenar o retorno, para configurar uma exceção ao retorno. O texto da Convenção não permite essa leitura. E aí, invocar uma possível leitura desse dispositivo, como ampla, com maior interesse da criança, também a União entende que isso é equivocado, porque a Convenção foi criada, está no seu preâmbulo, para defender o melhor interesse da criança. E os países decidiram que o melhor interesse da criança é o retorno rápido, o retorno imediato. E essa posição já foi alvo de várias decisões do STJ. Decisões que confirmam essa leitura que a União defende. Está aqui 2 julgados, 2 precedentes. Um é o RESP 1351325 da primeira turma, e o outro é o RESP 1723068 da segunda turma, este muito recente, e que ele é ótimo, ele traça um panorama histórico de todos os casos que a sessão já julgou. E ele reafirma essa posição, essa leitura desse artigo 12, como deve ser feita. Um outro ponto, isso só nesse primeiro RESP que estamos aqui tratando, artigo 13b, que prevê, como o colega já disse anteriormente a mim, esse grave risco, né, da criança se sujeitar a um perigo físico, psíquico, caso retorne ao país de origem. E o TRF da primeira região entendeu que a mera separação da criança e da mãe configuraria esse grave risco. E isso é muito perigoso, isso é problemático demais. Se a separação esse retorno é inerente ao tratado. Apesar de não ser necessário em maioria dos casos, a mãe pode voltar com a criança para o país de origem quase sempre. Então, afirmar genericamente que a separação da criança e da mãe é um grave risco é um equívoco que põe em risco a Convenção e a sua aplicação no Brasil. Por isso que a União pleiteia que, novamente, o STJ confirme o seu entendimento e que ele dê a correta interpretação ao tratado e seus termos para que seja possível a sua aplicação no Brasil. Porque senão não vão conseguir nunca mais uma ordem de retorno para a criança para o exterior. E uma outra questão que surge apenas no segundo RESP, que ainda não foi, que seria o segundo da pauta, é que nesse segundo caso, o juiz deu uma sentença favorável ao retorno e traçou na sentença um período de transição para minorar esse risco de separação da criança e da mãe e para criar ou fortalecer o vínculo da criança com o genitor que mora no exterior. E isso eu acho que minora bastante essa questão da adaptação e também desse grave risco de separação e da criança mesmo se adaptar de novo ao estrangeiro. Então, eu venho aqui requerer a Vossas Excelências que, de novo, que o CJ reafirme seu entendimento já proferido em vários casos anteriores e confira a interpretação devida à Convenção. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Miraton agradece ao doutor Henrique pela união. Agora vamos ouvir a doutora Janaína, também pelo prazo regimental. Com a palavra. Doutora Janaína, o som está mudo. Estão me ouvindo? Ok, agora estamos ouvindo. Perdão. Excelentíssimos ministros, representantes do Ministério Público, demais operadores do direito aqui presentes, Colendo Superior, Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, gostaria de deixar clara a honra em sustentar pela primeiríssima vez junto a este emérito Superior Tribunal. Excelências, a presente demanda tem como égide a Convenção de Haia, a qual é signatário o Brasil. Meu cliente se casou no religioso com a mãe da menor 5 anos antes da retenção ilícita objeto da demanda. Viveram em Portugal, em Algarve. Quando a menor estava perto de completar
apenas 2 anos de vida, a mãe pediu ao marido uma autorização para viajar ao Brasil para apresentar a menor à sua família. Naquela época, o processo de dupla cidadania, tanto da mãe quanto da criança, estava em andamento, prestes a ser finalizado. Ao chegar aqui, quase que imediatamente, deu a notícia de que não retornaria mais ao Brasil. Poucos dias depois, essa procuradora fora contratada para as devidas providências. A demanda, portanto, teve início em 17 de maio do ano de 2012. A decisão liminar foi proferida em 6 de julho daquele ano e foi negada. Em sua defesa, a requerida não conseguiu comprovar as exceções da aplicação da Convenção de Haia e, ao contrário, restou patente que o recorrente não oferecia risco algum à filha. A sentença fora proferida em dezembro de 2012, daquele ano. Nela, a juíza determinou que o recorrente arcasse, que a criança fosse repatriada e que ele arcasse com o retorno da criança e da menor. O recorrente veio ao Brasil, mas a decisão não foi cumprida. A recorrida desapareceu com a criança. Há nos autos relatos da Polícia Federal procurando a criança no afã de fazer a decisão ser cumprida, mas infelizmente sem êxito. Imaginem, excelências, na condição de mães e pais, tendo o seu ente mais querido levado para o outro lado do mundo. E, senhores, sem condições de vê-lo, porque o seu ex-cônjuge desapareceu com a criança e os senhores mantendo seu quarto e pertences pronto, anos a fio, aguardando seu retorno. Em sede de apelação, o tribunal acatou a tese da recorrida, de que o seu direito de defesa foi cerceado e que o processo deveria voltar ao primeiro grau. Os autos voltaram, isso em julho de 2013. Diante disso, foi realizada uma perícia psicossocial, no qual restou patente que a imagem e a figura paterna foram apagadas da memória da criança. O recorrente foi apagado da memória da filha, como um papel usado e jogado fora. É como se ele nunca tivesse existido. Excelência, as pessoas não podem ser descartadas. Seres humanos não são descartáveis, mas, infelizmente, com todo o respeito, cada vez que o Estado juiz negou o retorno da criança, alegando que se passou muito tempo desde o início da demanda e ela se deu por adaptada, acaba que ele reforçou a ilicitude cometida pela mãe e o descarte da figura paterna reconhecidos pela perita. Nova sentença fora proferida e novamente, e dessa vez favorável ao autor da demanda. Nova apelação da parte recorrida e novamente houve provimento de seu recurso. E isso, excelências, em dezembro de 2015, o autor da demanda opôs embargos infringentes e o resultado foi o de sempre. Houve o reconhecimento da retenção ilícita, bem como da ausência de riscos da convivência da menor com o pai, mas como se passou muito tempo, os julgadores entenderam que ela se deu por adaptada. Sim, adaptada. Se passaram muitos anos, mesmo com os pedidos insistentes desta procuradora, no sentido de agilidade, para evitar esse resultado nefasto. Falemos agora no risco constante na Convenção de Haia. Este tribunal não reanalisa provas, mas analisa decisões judiciais. O juízo de primeiro grau, ao analisar a perícia psicossocial, menciona a gravidade da atitude da recorrida em apagar a imagem do pai da vida da menor. Essa conta vai chegar. E quem vai pagar não vai ser o judiciário que recebeu o apelo desse pai, que lhe pediu socorro há 9 anos. Também não será a mãe que pediu ao pai que se afastasse da filha em 2012 para que ambos sofressem menos. Será a criança, afora a dor do pai, dos avós paternos alijados da vida da menor e dos irmãos que com ela conviviam. Os efeitos da alienação parental serão sentidos pela menor e somente por ela. A recorrida retirou do pai da menor 9 de seus 11 anos de vida, assim como de seus avós idosos e de seus irmãos, hoje com formação universitária europeia, já adultos. Retirou da menor a chance de uma educação de primeiro mundo. Isso porque, ao invés de se separar do recorrente pelas vias legais, de pedir judicialmente a guarda da criança,
ainda naquele país, já que seu pedido de dupla nacionalidade estava em vias de ser finalizado, praticou a retenção ilícita e tem sido premiada desde então. Não há intenção do pai no retorno imediato. Ele jamais faria com a filha o mesmo que a mãe fez. Assim como brilhantemente decidido na última sentença, a repatriação deve ocorrer, sim, mas deve ser paulatina, a repatriação. Excelências, a convenção existe para ser cumprida. As partes precisam ter o direito de demonstrar seus requisitos e exceções, se eles têm condições de ser aplicados, e ponto final. Isso foi feito. E tudo isso deve ocorrer com a agilidade que o caso merece, sob pena de nos tornarmos um paraíso para quem quer cometer retenção ilícita em detrimento do direito das crianças envolvidas. Diante disso, pede o recorrente que a sentença que determinou o retorno da menor seja cumprida mediante todos os cuidados necessários para o período de adaptação e às suas expensas, logicamente. É isso, excelências. Muito obrigada. Relatora Détora Janaína, e agora ouviremos a ação oral do doutor Rui Fragoso com a palavra. Doutor Rui, o som está mudo. Excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves, presidente desta turma e relator deste recurso, eu peço licença ao saudar Vossa Excelência, estender os cumprimentos aos demais integrantes da turma julgadora e à ministra Regina Helena Costa, aos ilustres procuradores da República e aos ilustres advogados que antecederam a meu pronunciamento. Eu quero apenas esclarecer que eu vou tratar do primeiro caso, não é deste de Portugal, é o caso nos Estados Unidos, onde o pai, ou melhor, o genitor, batia sistematicamente na mãe. É esse o caso que eu vou tratar. Né? Também não vou entrar em outro sistema, fugir do assunto central que está disposto na decisão. Eu vou pedir licença, só para citar e ler aqui um trabalho de 1962 de Edgar de Moura Bittencourt, um magistrado aqui do estado de São Paulo. Ele começa uma decisão da seguinte maneira: se há um terreno onde a sensibilidade é a regra de ouro que os juízes devem ter sempre presente, tal será aquela relativa à felicidade e o bem-estar de uma criança. Decorre, aliás, da própria regra legal, ao ditar que o interesse do menor é sempre primordial. A Convenção de Haia, que aqui foi discutida, ela não se descuidou desta regra. Pelo contrário, ela dispôs expressamente, na letra B do artigo 13, o seguinte: a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno no caso em que exista risco grave da criança ficar sujeita, de forma física ou psíquica, ou qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. Em todas as instâncias, decisão de primeiro grau, no estado da Bahia, dada em 4 meses após o pedido formulado, 4 meses. Julgamento por unanimidade, com declaração de votos dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Manifestação dos procuradores da República nos 2 graus. Ofício da Secretaria de Direitos Humanos. Todos unânimes, no sentido de que era indispensável o reconhecimento da necessidade da preservação do menor ao lado da mãe, especialmente pelo comportamento do genitor. Não vamos falar de fatos, vamos falar aquilo que já foi examinado em primeiro grau. Prevaleceram os princípios fundamentais de um Estado democrático de direito, soberano. E aqui fica a advertência feita, lá em primeiro grau, quando
os órgãos estatais não examinam detalhadamente o que está em jogo. E aqui o que está em jogo é o artigo 13, na letra B. É fundamental destacar que a violência doméstica deste genitor contra a mãe, confessada em seu depoimento, ele confessa, o texano confessa que batia costumeiramente. Episódios de violência doméstica na frente do menor, muitas vezes, ainda muito pequeno. Isso é confirmado no laudo pericial. O laudo pericial vai além. O genitor tem vários transtornos. Eu não sei se a audiência é privada ou pública, mas é síndrome DCM-50 associado à disfunção sexual CID-52.7, inclusive com a presença do menor, negligência parental e outras características patológicas comprometedoras, além de uma perseguição exacerbada contra a genitora. Eis aí, esse é o caso. Essa é a Convenção de Haia, ela dispõe, ela não é cega. Se vem aqui a aplicação fria do convenção, inaceitável. A situação é gravíssima. E em todas as instâncias, os julgadores tiveram a sensibilidade de verificar os fatos confessados. Importante frisar que a Secretaria de Direitos Humanos, por intermédio da Secretaria de Proteção das Mulheres, ao tomar conhecimento dos fatos, solicitou às autoridades brasileiras proteção integral ao menor e à sua mãe. O venerando acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região dispõe expressamente que não há dúvida, portanto, com relação que a ré foi vítima de violência doméstica, que o próprio autor reconheceu tal fato, tanto nos documentos como em seu depoimento pessoal. Isso é parte integrante do acordo. O laudo é categórico ao afirmar que, se o menor for retirado de sua mãe, sua cuidadora primária, ela, e do ambiente saudável do qual se encontra aqui em nosso país, ficará em situação intolerável, com abalo psicoemocional, tendo o seu desenvolvimento, com certeza, comprometido. Esse é o caso que nós estamos tratando aqui, né? O menor já vivenciava nos Estados Unidos uma situação de alto risco para sua formação. Isso está também exposto no laudo. E foi com base em todas essas circunstâncias que foi aplicada a Convenção de Haia. Ao contrário do que eu ouvi aqui, com todo respeito ao dever de ofício, mas que tem um limite também para ser exercido. É preciso examinar o processo. E o que tem esse processo? Houve uma retirada, fuga? Não, está aqui no Brasil, direito de visitas regulamentado. Não é exercido porque não quer visitar. Agora, a perseguição termina. A decisão judicial foi amparada em depoimentos, laudos, documentos que confirmaram que a mudança para o Brasil era absolutamente necessária. Numa publicação da Revista dos Tribunais, há um texto elaborado por especialistas sobre violência doméstica. Depois eu cito, se Vossa Excelência permitirem, qual é a revista. Demonstra esse texto que crianças que convivem em ambientes onde existe violência têm grande possibilidade de serem vitimizados de forma direta ou indireta. E, nesse sentido, a interpretação dos tribunais nos países desenvolvidos se apoiam no artigo 13, letra B, da Convenção, para negar o retorno da criança. Diversos tribunais americanos, é preciso que se tenha conhecimento, a União precisa ter conhecimento, tá? Passaram a confirmar a tese que a violência doméstica por si só, além das suas consequências na criança, caracteriza o risco grave mencionado na letra B do artigo 13 da Convenção. Essa RT, que eu vou citar, não tem os julgados. O reconhecimento de risco grave e situação intolerável está demonstrado neste caso, porque atende o melhor interesse da criança e impede que a mãe sofra violência doméstica, sejam novamente vitimizadas e obrigadas a devolver o filho para um genitor abusivo, violento, com uma série de distúrbios.
anomalias gravíssimas apontadas no laudo e mencionadas em audiência quando foi ouvido, reconhecendo. O venerando acordo, assim como o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim havia sido também a respeitabilíssima decisão de primeiro grau, foram contundentes em verificar que, nesse caso, a incidência é da aplicação inequívoca da Convenção de Haga, mas na letra B do artigo 13. E nem poderia ser de outra maneira. Nenhuma mulher no mundo está sujeita, num país civilizado, nós estamos falando, a ser agredida costumeiramente, antes, durante o casamento, depois, perseguida. Isso está comprovado. Isso não é retórica vazia, isso está nos autos. Ainda que o tribunal não vai reexaminar a matéria do exame de provas, que é totalmente favorável, porque o que nós ouvimos aqui, com todo respeito, como se a Convenção de Haia fosse uma letra, uma coisa fria, jogada. Olha, não existe violência doméstica, pode permanecer, nada disso. A Convenção de Haia tem uma representação muito importante e ela estabelece. E vou mais. Estados Unidos, Itália, Canadá, França e outros países desenvolvidos, os tribunais observam e aplicam, caso a caso, a regra de exceção. Lembro que ainda em 2005, 2 casos, o Tribunal Federal de Nova York determinou a permanência da criança nos Estados Unidos porque eram vítimas de violência doméstica, 2005, hein? Violência doméstica no país de origem. É isso que se busca. É isso que os tribunais do Brasil, até agora, demonstraram nesse caso. Aquela sensibilidade que Edgar de Moura Bittencourt falou há 60 anos atrás. No Brasil, este colendo Superior Tribunal de Justiça, através, por meio de duas decisões, recurso especial 1705-971, relatoria do eminente ministro Gurgel de Faria, agravo de petição número 14174 de São Paulo, eminente ministro Sérgio Cuquina, exatamente dentro dessa linha, de que prevalece a exceção quando o caso assim o for. Quando o caso assim o for. É exceção. E aqui nós estamos diante de uma exceção gravíssima. Não se trata aqui de nós falar, mas trata-se apenas de verificar por que em todas as instâncias, todos os magistrados determinaram a manutenção da criança no Brasil. Esse genitor não está impedido de visitar o filho. Tem regime de visita estipulado. Poderá vir ao Brasil sempre que precisar, comunicando com antecedência. Não o faz. Faz muitos anos que não vem. E é esse genitor que pretende ficar com a criança. Muito triste esse caso. Mas os tribunais vêm mostrando grande sensibilidade no enfrentamento dessa questão. Vossas Excelências saibam disso. Enfim, não é só porque está integrada no seu meio há 9 anos. Hoje o menino tem 12. A primeira decisão, 4 meses após o ingresso. O retorno se mostra prejudicial. Isso já foi uma vez negado aqui em recurso por este colendo Superior Tribunal de Justiça. E há gravíssimos fatos expostos, demonstrados. Não houve violação de lei federal. A matéria de fato não permite reexame, mas se ainda assim o permitisse, seria amplamente favorável à manutenção da criança no Brasil. Pelo improvimento do recurso, é o requerimento. Doutor Rui Fragoso, o relator também agradece. E então, agora, palavra com o relator para o voto do RESB.
18.42.083 inicialmente. Vou fazer uma certificação do voto, foi disponibilizado, o voto é um pouco longo devido à situação, à peculiaridade, então eu vou pegar trecho da ementa e trecho do voto. Contextualizando, os autos são oriundos de ação ajuizada, cidadão norte-americano em desfavor de uma brasileira, mãe, avô e do menor, respectivamente, visando com amparo no artigo 22 da Convenção de Haia, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a busca e apreensão de seu filho menor e seu retorno aos Estados Unidos, de onde a criança fora ilicitamente transferida pela própria genitora. A sentença da primeira vara federal da Seção Judiciária da Bahia julgou o pedido improcedente de restituição da criança, assegurando a permanência do menor sob a guarda da genitora em território brasileiro, em razão da existência de risco do menor, com retorno aos Estados Unidos, sofrer abalos de natureza psíquica, atraindo assim a aplicação da exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2º e 13b da Convenção de Haia. Quanto aos pedidos de guarda e visitas, assentou que devem ser decididos pelo juízo competente, ou seja, segunda vara de família e sucessões da comarca de Salvador, onde está tramitando o processo. O acórdão oriundo da apelação desta sentença, em síntese, confirmou a sentença e no item 4 da ementa, aonde vamos analisar a interpretação do artigo especificamente 13b da Convenção, diz: demonstrando a prova produzida dos autos, em especial o laudo de avaliação psicossocial, na avaliação da contextura fática do conflito interparental, que uma determinação de retorno para os Estados Unidos... Presidente, sim. Você me permite uma rápida observação? Claro. É só em relação à atenção que essa Corte sempre teve com os ilustres advogados. Perfeito. E os ilustres advogados eu quero conclamar que também tenha com essa Corte. Sim. É porque 2 dos advogados que fizeram sustentação oral, logo depois das manifestações, fecharam o seu vídeo. E a gente procura fazer aqui na videoconferência como se a gente estivesse no presencial. Então, a partir do momento que os advogados fecham o seu vídeo, nós não sabemos nem se eles estão, no caso, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Então, eu faço essa conclamação e, desde já, agradeço aos ilustres advogados que, de imediato, retornaram e abriram o seu vídeo. E peço desculpa, presidente, por ter, no caso, atrapalhado a leitura do seu voto. Obrigado. Não, agradecemos. O importante nós temos na sessão virtual os mesmos comportamentos da sessão física. Imagina o advogado da ação oral, ele sai da sala de sessão e vai, inclusive, outros afazeres, que fica tudo meio difícil, como também dos julgadores, nós temos também o mesmo comportamento. Obrigado, doutor ministro Gurgel, e prossigamos então. Então, o acórdão, ordem impugnada no resto, no que interessa, no item 4, repetindo, demonstrando a prova produzida dos autos, em especial o laudo de avaliação psicossocial, na avaliação da contextura fática do conflito interparental, que uma determinação de retorno para os Estados Unidos da América com o genitor, sem o acompanhamento da mãe, poderá sujeitar a criança a graves prejuízos de ordem psicológica, se faz presente, no caso, o exame à exceção inscrita na linha B do artigo 13 da Convenção de Haia. No voto, eu faço todo o relatório, cito os artigos mencionados da Convenção de Haia e faço uma análise exatamente do que foi apreciado na sentença e no acórdão. Trecho. Do relato da perícia determinado judicialmente, já se vê, com respaldo em todos os elementos constantes dos autos, inclusive depoimento do autor, informando separação temporária do casal em 2012, até o pedido de divórcio em setembro seguinte, que os conflitos parentais foram intensos e existentes, inclusive, quando a família estava junta
deitando reflexos psicológicos negativos sobre a criança, mesmo quando por ela não presenciados, que os acordos de guarda e visitação eram respeitados, que mesmo após o divórcio, gatilho de intensificação dos conflitos, mãe e a pessoa vieram ao Brasil, retornando, porém, ao local da residência habitual nos Estados Unidos. Já se vê assim que, a partir de exigências para a redefinição do acordo de guarda, mais intenso das questões colocando o menor no centro de disputa, é que vê ocorrer obdução com nova vinda de mãe e filho em julho de 2013, de vez sem retorno ao país da residência. E continua o laudo explicando toda a situação de que a permanência do menor no Brasil se faz necessária para o bem-estar da própria criança, que está com a idade de 12 anos, já foi dito da tribuna. Eu faço mais relatos sobre o laudo para explicar a aplicação do artigo 13b da Convenção. Me abstenho de ler, cito nossa jurisprudência, que nesses casos, as circunstâncias comprovadas como estão, se aplica a exceção do artigo 13b da Convenção, não se está negando a aplicação da Convenção, estamos aplicando as circunstâncias comprovadas, tanto no laudo, que foram encontradas na sentença e no acórdão recorrido. Brevemente, sinteticamente, esse breve comentário, e eu, no caso, meu voto é: nego o provimento aos recursos de CSB, que é o requerente, e da União. É como voto, e passo a palavra ao ministro Sérgio Coquina como voto. Senhor presidente... Desculpa, ministro, tem destaque e a ministra Regina votará no outro primeiro. Agora eu vou votar no... mas vamos fazer os dois juntos, desculpe, acabou. Eu acho que seria interessante. Claro, exato. Então, vamos apregoar mais uma vez, então, o 1966-822, e já indago agora sim, passo a palavra à relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Agora sim. Eu agradeço. Eu vou, uma vez mais, agradecer ao presidente Benedito por ter oportunizado o julgamento conjunto desses dois recursos, que tratam do mesmo tema de fundo, conquanto as situações não sejam exatamente as mesmas. E eu também gostaria de salientar, antes de ler meu voto, que também é longo, mas vou procurar fazê-lo de uma maneira mais concisa, trago um voto novo, que não apresentei anteriormente, portanto, apesar de nós já termos julgado essas situações algumas vezes, este é um voto novo, eu estou fazendo novas considerações, estou trazendo novos argumentos, e também estou invocando aqui um acórdão da segunda turma, recente, foi proferido durante a pandemia, 2020, que me parece que é da relatoria do ministro Benjamin, que me parece que, com muita percussência, com muita cuidado, fez uma radiografia de toda essa situação, da compreensão, da inteligência que se deve extrair da Convenção de Haia, da regra e das exceções. Então, eu gostaria, senhor presidente, de ler o voto e destacar todos esses aspectos novos, porque é a vez primeira que eu apresento nesses termos. Muito bem, posto isso, eu vou passar, então, a alguma consideração sobre a admissibilidade do recurso especial, da minha relatoria. Eu estou entendendo que o recurso interposto pela União acha-se rígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes questões prejudiciais a serem examinadas, mas, quanto ao recurso especial de ERQA, não pode ser conhecido com fundamento na linha C do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados com o escopo de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. Assinalo ainda que é devido ao recorrente transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de emendas. Essa é a jurisprudência desta Corte, estou transcrevendo aqui vários julgados nessa linha, peço vênia para não ler. Quanto ao fundamento constante na linha A do inciso 3 do artigo 105 da Constituição da República, consigo que as questões federais debatidas em ambos os recursos se encontram satisfatoriamente pré-questionadas. Convém assinalar outro sim que o exame da pretensão veiculada não demanda reexame fático probatório, porquanto todos os aspectos factuais
e processuais estão claros e suficientemente delineados no acórdão recorrido. Do mesmo modo, o acórdão impugnado dirimiu a controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais suficientes. Passo, então, a delimitação da controvérsia e a moldura normativa, não sem antes me penitenciar por não ter cumprimentado todos os senhores patronos pelas sustentações orais que foram muito enriquecedoras. Então, foi lapso meu, então o faço agora e prossigo, então, com a delimitação da controvérsia e moldura normativa que envolve este caso. A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, firmada em 25 de outubro de 1980, vigora no Brasil desde a publicação, em 17 de abril de 2000, do Decreto 3.413, sendo o instrumento jurídico retor do caso sob análise. O escopo da norma é assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas de um país para o outro, visando garantir o respeito ao melhor interesse do infante. A questão controvertida diz com a possibilidade de se admitir as exceções de que tratam os artigos 12, infine, e 13, ambos da Convenção Internacional de Haia, ainda que decorrido período menor de um ano entre a data da transferência ou retenção indevida do impúbere e a do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante onde se encontrar. Então, aqui eu estou fazendo um recorte bem preciso de onde se situa a controvérsia, em meu entender. Ou seja, a questão é saber como aplicar as exceções. Não é? Nós sabemos que a regra da Convenção, que se extrai claramente, é a devolução imediata do menor. Essa é a regra. Muito bem, as exceções são as do artigo 12 e do artigo 13 do mesmo ato normativo. Muito bem, então, a retenção nova, como se convencionou chamar, é aquela que acontece quando decorrido menos de um ano entre a data da transferência ou retenção indevida do menor e o início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante. Menos de um ano, retenção nova. Mais de um ano, retenção velha. Esse é o primeiro ponto que deve ser observado para se estabelecer como vai se aplicar, como poderão ser aplicadas as exceções. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar. No outro giro, busca-se definir se a integração do menor ao meio em que lhe pôs o sequestrador é excludente do dever da autoridade central brasileira de ordenar o retorno imediato do infante, ante o decurso de período inferior a um ano. Eu estou insistindo nisso, inferior a um ano da retenção indevida, porque em ambos os casos que estamos julgando, é essa a situação. Tanto no caso da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, quanto neste meu, foi decorrido menos de um ano entre a retenção indevida do menor ou a transferência ilícita e o início do processo perante a autoridade judicial competente. Então, nós estamos falando de retenção nova. Nós não estamos falando de a reação do genitor de cuja convivência o menor foi subtraído posterior a um ano. O processo iniciado posterior a um ano a essa retenção, a essa transferência indevida da criança. Não, nós estamos falando de reação imediata ou rápida à luz do que entende a Convenção, porque é a Convenção que estabelece esses parâmetros. Pois bem, aqui, no voto, eu prossigo transcrevendo os artigos da Convenção de Haia, que são pertinentes. Eu não vou lê-los todos, mas gostaria de destacar os principais que incidem sobre esta situação, ambas as situações que estamos a julgar. O artigo 4º proclama: a Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num Estado contratante imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 16 anos. Muito bem, o artigo 12 diz: quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida, nos termos do artigo 3º, e tenha decorrido um período de menos de um ano entre a data de transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. Então, aqui é o padrão. A regra é, em caso de retenção nova, ou seja, menos de um ano entre a transferência ou a retenção indevida do menor, a retenção ilícita do menor e o início do processo, a regra é, e a regra, claro, obrigatória, é a devolução imediata do menor. Muito bem. Prossegue a Convenção. A autoridade judicial administrativa, mesmo após expirar do período de um ano,
ou seja, aqui já se fala de retenção velha, mesmo após expirado o período de 1 ano, referida no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança. Então, veja, mesmo depois do 1 ano, continua a regra vigorando, retorno imediato da criança. Aí vem a primeira exceção, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. Então, sublinho que aqui a exceção é aplicável para a retenção velha, ou seja, para a retenção superior ao período de 1 ano. Não há exceção, nos termos da Convenção de Haia, para que se afaste a obrigatoriedade de devolução do menor quando se trata de retenção nova, ou seja, inferior a 1 ano. Então, eu chamo muita atenção para isso, porque essa exceção da adaptação do menor ao meio, ela só faz sentido quando se trata de retenção superior ao prazo de 1 ano. Se é inferior ao prazo de 1 ano, essa exceção não se aplica. Então, essa é a inteligência que vou procurar demonstrar aqui, né, e que, portanto, cabe para os 2 casos que nós estamos julgando, porque, como eu disse de início, nos 2 casos se trata de retenção nova, porque o início do processo judicial se deu antes de se completar esse decurso de 1 ano, né, da retenção do menor ou da transferência indevida. Pois bem, prossegue a convenção. Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro Estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retorno da criança. Muito bem, o artigo 13, por sua vez, diz: sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se opõe ao seu retorno provar. E aí vem nova categoria de exceções. Vamos lá. A. Que a pessoa, instituição ou organismo que tinha o seu cuidado, a pessoa da criança, não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com essa transferência ou retenção. Claro, isso aqui parece óbvio, né? A linha B. Que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já a idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. Ao apreciar as circunstâncias referidas nesse artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à situação social da criança, fornecidas pela autoridade central ou por qualquer outra autoridade competente do Estado de residência habitual da criança. Então, essa segunda exceção, que é muito importante e que o senhor relator, ministro Benedito, está invocando em seu voto também, que é exatamente a existência de risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem físico-psíquica ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. Esta exceção, se o ministro Benedito aplica no seu caso, não tem cabimento no caso que estou relatando. Mas estou destacando isso, já que estamos fazendo julgamento conjunto. Então, no caso da minha relatoria, não se põe essa circunstância. A circunstância é apenas saber se pode invocar a exceção de adaptação do menor ao meio, né, que o ministro Benedito também invoca. Então, no meu caso, neste caso, a única invocação que se coloca aqui, a discussão é se pode aplicar a exceção de adaptação do menor ao meio. No caso do ministro Benedito, essa exceção também é invocada, se pode aplicar a exceção de adaptação do menor ao meio, mas também a exceção do artigo 13, a linha B, que é essa exposição a risco grave, da criança a risco grave. Então, são 2 fundamentos lá no voto do ministro Benedito, um fundamento, neste caso meu, tá? E por isso que eu fiz toda aquela distinção de retenção nova ou não. Tá certo? Muito bem, prossigo aqui com relação ainda a uma última leitura, peço desculpas pela insistência com relação a isso, mas o artigo 20 da Convenção ainda acrescenta: o retorno da criança, de acordo com as disposições contidas no artigo 12, poderá ser recusado quando não for compatível com princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção de direitos humanos e das liberdades humanitárias. Digo eu, claro, aqui, nesses 2 casos isso não se põe, porque no caso do ministro Benedito, a devolução postulada
seria para os Estados Unidos da América, então não há nenhum questionamento em relação a um Estado que não respeite direitos fundamentais, como no caso da minha relatoria se trata de Portugal. Também não há nenhuma consideração, não haveria nenhuma restrição nesse sentido. Então, apenas invoco esse artigo 20 para dizer que esse não constituiria aplicação em nenhum dos casos, não haveria objeção com relação a nenhum desses estados. E prossigo, digo eu, o caso em tela tem origem em ação de busca, apreensão e restituição, movida por ERQA, hora recorrente, em face de LDSD, relacionado à criança KVQDS, fundada na Convenção Internacional de Haia, como já mencionamos. A infante, cuja restituição se pretende, é filha do recorrente da recorrida, com residência habitual em Portugal, desde o seu nascimento, em maio de 2010, até 16 de janeiro de 2012, data em que veio ao Brasil acompanhada de sua genitora, autorizada pelo pai a permanecer pelo período de 3 meses. A ação visando a restituição da criança foi ajuizada em 17 de maio de 2013. Ou seja, o genitor ajuizou a ação apenas 4 meses e 1 dia após o ingresso da criança no território nacional. Então foi, portanto, inequivocamente inferior ao prazo de 1 ano, assinalado como marco divisor de águas, né, de tratamento jurídico na Convenção de Haia. O voto vencido, quando do julgamento dos embargos infringentes interpostos pelo hora recorrente, a folha 1136, consigna que o genitor tentou estabelecer contato com sua filha, inclusive deslocando-se ao Brasil, quando da prolação da primeira sentença. Todavia, consoante os termos da certidão de folhas 471, a tentativa foi frustrada ante a conduta da recorrida, que ocultou a si e a menor até a concessão de efeito suspensivo à sua apreciação. Em 19 de dezembro de 2012, a ação originária foi julgada procedente pelo juízo da subseção judiciária de Uruaçu, Goiás, sobrevida a apelação interposta pela então ré, hoje recorrida. Na ocasião, a União ingressou na relação jurídica na qualidade de assistente simples. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso da hora recorrida para anular a sentença, por julgar necessária a produção de provas. Realizada a instrução probatória, o pedido foi novamente tido por procedente para determinar a busca e apreensão da menor, a fim de ser posteriormente encaminhada à autoridade central portuguesa. A genitora interpôs novo recurso de apelação, ao qual a Corte de Origem deu provimento, por maioria, e negou o retorno da criança a Portugal, fundando-se nas normas de exceção dispostas na parte final do artigo 12 e na linha B do artigo 13, ambos da Convenção Internacional da Haia, partindo das premissas de que a sequestrada se encontrava adaptada no Brasil e que poderia haver risco psicológico em caso de regresso ao país de residência habitual. Na sequência, o hora recorrente, opôs embargos infringentes com o fito de garantir a prevalência do voto minoritário que negara provimento à apelação da progenitora, cuja prestação jurisdicional resultou no acórdão objeto dos recursos especiais em julgamento. Passo então ao item 3 do meu voto, contornos doutrinários acerca da disciplina legal. No campo doutrinário, prevalece a orientação segundo a qual as exceções constantes da parte final do artigo 12 e da linha B do artigo 13, que é o que a gente está discutindo nesses 2 recursos, do Pacto de Haia, somente excluem o Estado contratante da obrigação de repatriar a criança, objeto de sequestro internacional, quando se tratar de retenção velha. Ou seja, o exercício da pretensão de repatriação do menor se der em prazo superior a 1 ano, contado da data da transferência ou da retenção indevidas. De acordo com os desembargadores Mônica Cifuentes e Guilherme Calmon, a exceção prevista no artigo 12, enfim, da aludida norma, não deve ser aplicada quando se tratar de retenção nova, que é o que nós estamos sustentando aqui também. Abro aspas. Não se admite essa exceção quando há menos de 1 ano entre a transferência e o início do processo de subtração ilícita. O transcurso do prazo de 1 ano não é admitido como presunção de concordância do requerente.
A demora do processo judicial não é causa legítima para reconhecimento da integração da criança. Nessa obra, Manual de Aplicação da Convenção de Haia de 1980, uma publicação do Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciário, recentíssima, de 2021, então, isso a página 47. Também num outro trabalho, conjuntamente com a professora Carmen Tiburcio, mesmo desembargador Guilherme Calmon, em alusão às diretrizes estabelecidas por uma autora também especialista nesse tema, que é Elisa Pérez Vera, esclarece que a exceção constante da parte final do artigo 12 da Convenção, abro aspas, restringe-se aos casos nos quais tem havido a extrapolação do lapso de 1 ano para a provocação dos procedimentos oficiais de repatriação da criança. Então, o trabalho chama-se Sequestro Internacional de Crianças, Comentários à Convenção de Haia, São Paulo, 2014. E digo eu, não é outro posicionamento do professor Jacob Dollinger ao analisar criticamente as exceções à devolução da criança enunciadas no artigo 13 da Convenção de Haia. Abro aspas. As exceções à devolução devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de a Convenção de Haia se tornar letra morta, sublinha o professor. Em seu livro Direito Internacional Privado, a Criança no Direito Internacional, Rio de Janeiro, 2003. E digo eu, as molduras normativa e doutrinária elucidam, constituir premissa do texto da Convenção, que a melhor forma de atender aos interesses da criança se dá com a restituição do impúbere ao local de sua residência habitual. A correta aplicação da norma pressupõe a análise e o emprego das exceções previstas de maneira restritiva, como, aliás, é a regra do nosso ordenamento jurídico. Então, nós sabemos que a regra da Convenção é a devolução imediata do menor. Não é? Mesmo em se tratando de retenção velha, é essa a regra, salvo se houver adaptação do menor ao meio ou se aplicasse alguma outra das exceções, como essa, o risco grave à criança. Né? No caso dos julgados, das situações que estamos julgando, não se trata de retenção velha. Portanto, que é em uníssono na doutrina, somente se aplicaria às exceções no caso de retenção velha, a exceção de adaptação do menor ao meio, apenas a retenção velha. No caso, nós não estamos, em nenhum dos dois casos aqui, tratando de retenção velha, mas de retenção nova, onde a regra de obrigatoriedade da devolução do menor é absoluta, não comporta esta exceção de adaptação do menor ao meio. Pode comportar outra, mas não essa de adaptação do menor ao meio. Muito bem. Prossigo, então, assinalando. Por conseguinte, a doutrina balizada acerca do tema orienta o aplicador da norma a perquirir o melhor interesse da criança dentro dos ditames da Convenção Internacional de Haia. Passo, em seguida, ao panorama jurisprudencial. Por ocasião do julgamento da DPF 172, que não ultrapassou a barreira do conhecimento, é preciso observar, ante a inadequação da lei eleita, o Supremo Tribunal Federal destacou a imprescindibilidade do adequado cumprimento da Convenção de Haia, consoante alerta realizado pela ministra Ellen Grace, a qual assim se manifestou. Estou transcrevendo um trecho mais longo, vou me limitar apenas aos destaques que fiz na transcrição. Abro aspas. A primeira observação a ser feita é, portanto, a de que estamos diante de um documento produzido no contexto de negociações multilaterais, a que o país formalmente aderiu e ratificou. Tais documentos, em que se incluem os tratados, as convenções e os acordos, pressupõem o cumprimento de boa-fé pelos Estados signatários. É o que expressa o velho brocardo, pacta sunt servanda. Mais adiante, anota a ministra Ellen Grace. Atualmente, porém, a Convenção é o compromisso internacional do Estado brasileiro em plena vigência e sua observância se impõe. Não é? Se impõe. Isso foi, portanto, pronunciamento feito na DPF 172, julgado de 2009. E digo eu, nesse cenário, portanto, verifica-se que a Convenção Internacional de Haia prevê reciprocidade dos países, devendo ser rigorosa a sua observância no Brasil, enquanto membro signatário do pacto. Muito bem, aqui já foi dito, e é do conhecimento de todos, que o Brasil não figura bem
neste cenário, porque não tem cumprido a convenção da qual é signatário, infelizmente, né? Então não tem cumprido, e não tem cumprido porque as decisões judiciais, por vezes, chancelam esse entendimento de que, apesar de existir a regra, esta regra deve ser afastada pela aplicação de exceções. Então o problema aqui que nós temos que efetivamente debater é exatamente em que limites, em que contexto se aplicam tais exceções. Então, por isso que essa discussão é uma discussão que envolve não só o interesse da criança, da família, envolve o direito internacional, o respeito à Convenção de Haia, e envolve também a jurisdição do país de residência habitual da criança. Então, tudo isso está envolvido nessa discussão, por isso, né, todas essas considerações. Pois bem, o cerne da boa aplicação do tratado em comento diz respeito ao correto emprego das normas de exceção constantes do texto da Convenção. Este Superior Tribunal, em harmonia com as lições doutrinárias, firmou compreensão segundo a qual a interpretação dos artigos 12 infine e 13 da Convenção Internacional de Haia deve ser restritiva, em razão de representarem exceções à regra da restituição do menor subtraído ao local de sua residência habitual, como forma de atendimento do melhor interesse da criança. Eu estou aqui colacionando emendas, né? A primeira emenda é do RESP 1.315.342 do Rio de Janeiro, julgado em 2012, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, né? Aqui da primeira turma, né? E onde se diz, que é no que interessa aqui do que está destacado na emenda, permita-me ler, considera essa situação de subtração indevida, ainda que por pai ou mãe, de criança do seu país de residência habitual, privando-a da convivência do outro genitor, prejudicial ao seu desenvolvimento psíquico e ao seu equilíbrio físico e emocional, ferindo o seu direito subjetivo de se manter em contato e conviver com ambos os pais, pois os dois são igualmente importantes na formação do seu caráter e personalidade. Adiante também anotou o ministro Napoleão, nesta longa ementa desse julgado, a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, ao estabelecer como uma de suas finalidades possibilitar o exercício das relações parentais dentro da legalidade e a preservação dos vínculos familiares e rechaçar qualquer atitude unilateral que possa macular o pleno exercício dessas relações, nada mais fez do que proteger os superiores interesses das crianças, preservando-lhes a dignidade e a condição humana, a dignidade que a condição humana lhes garante. Fecho aspas. Também aqui uma outra emenda da relatoria de recursos da relatoria do ministro Humberto Martins, na segunda turma, recurso especial 1.351.325, Rio de Janeiro, julgamento de 2013, e da emenda se extrai o seguinte: o escopo da convenção não se volta a debater o direito de guarda da criança. Isso é muito importante. O escopo da convenção não se volta a debater o direito de guarda da criança, porque isso deve ser decidido pela justiça do país de residência habitual. A jurisdição do país de residência habitual é que vai decidir pela guarda da criança. Nem ninguém aqui no Brasil, nem o STJ que vão fazer isto. Né? Muito bem. Então, o escopo da convenção não se volta a debater o direito de guarda da criança, mas sim a assegurar o retorno da criança ao país de residência habitual, o qual é o juízo natural competente para julgar a sua guarda. Adiante ainda assinalou o ministro Humberto: o pai da criança foi célere no sentido de tomar as providências administrativas e diplomáticas pertinentes à repatriação, agindo dentro do tempo limite de 1 ano, recomendado pelo documento internacional, lapso dentro do qual, salvo exceção comprovada, a retenção nova da criança autoriza o seu retorno imediato. O Brasil aderiu e ratificou a convenção, né, devendo cumpri-la, respeitadas, obviamente, eventuais exceções, as quais não foram comprovadas pela recorrente, nesse caso que eu mencionei. Pois bem, e digo eu, em recente precedente, porque esses julgados são mais antigos, recentíssimo precedente, da relatoria do ministro Raymond Benjamin, a que aludi no início, segunda turma efetuou o necessário distinguishing entre as hipóteses outrora apreciadas por este tribunal e aquela que envolvia a denominada retenção nova do menor. Eu estou me referindo, antes de prosseguir na análise desse julgado, estou me referindo especificamente ao recurso especial 1.723.068 do Rio Grande do Sul, que a segunda turma julgou em 8 de setembro de 2020, publicado em dezembro daquele ano, portanto, durante esse período de pandemia. Então,
Penso que este julgado, em meu entender, com todas as vênias, melhor analisou até o momento todo o contexto desse tipo de situação, com todas as variáveis. Então, parece que esse é um julgado paradigmático, fez o distinguish necessário. E o que acontece nesse paradigma? Aquele colegiado, segunda turma, por unanimidade, corroborou o voto do ministro Benjamin, relator, compreendeu a importância do adequado cumprimento da convenção como medida contra a prática judicial a qual venha a corroer a garantia do bem jurídico internacional maior. Também esposou o entendimento no sentido de a convenção conter presunção, segundo a qual o melhor atendimento ao interesse da criança está resguardado com seu retorno imediato ao país da residência habitual. Esta é a presunção que está embutida na convenção, assim reconhecida nesse julgado, e que também reconheço aqui, de onde foi ilicitamente subtraído. Então, há uma presunção, repito, segundo a qual o melhor atendimento ao interesse da criança está resguardado com seu retorno imediato ao país de residência habitual, de onde foi ilicitamente subtraída. Qualquer exceção que venha a desconstituir esta presunção deve ser interpretada restritivamente em verbos. E aqui eu estou transcrevendo a longa ementa. Todos sabem, o ministro Benjamin mesmo brinca que as ementas dele são longuíssimas, não é? Então eu estou transcrevendo, claro, não vou ler ela inteira, mas eu gostaria de destacar alguns pontos em que parece que houve uma extrema felicidade de sua excelência ao pontuar o que efetivamente é importante, todas as variáveis a serem consideradas nestas situações para se buscar a solução justa. Então, aqui eu prossigo, vou chegar ali nas transcrições. Bom, primeiramente aqui, o item 15 da ementa, para aqueles que quiserem eventualmente acompanhar. O caso em questão enquadra-se na hipótese descrita no artigo 12 da Convenção, que estabelece imediata devolução da criança quando tiver decorrido menos de um ano entre a data da transferência ou retenção indevida e a de início do processo de repatriação no estado que estiver abrigando a criança, como afirmou o acórdão recorrido. A Convenção acolhe a presunção de que o retorno imediato do ilicitamente subtraído ao país de residência habitual, juízo natural para eventuais controvérsias sobre a guarda e direito de família, representa a providência que melhor atende ao interesse da criança. Cumpre lembrar que no plano ético-político dos valores amparados, a expressão, aspas, subtração internacional de criança, fecho aspas, encerra simultaneamente ataque ao menor envolvido, a paz internacional nas relações de família e a jurisdição natural do país de residência habitual. Me pareceu lapidar essa afirmação, todas as variáveis a serem consideradas aqui, né, todos os aspectos a serem considerados nesse tipo de situação. Mais adiante, prossegue o ministro Benjamin. Em disputas desse jaez, o judiciário, nas suas decisões, deve estar a cada instante atento para, na medida do possível, divisar e evitar efeitos colaterais imprevisíveis, assim como social e internacionalmente indesejáveis. Para a tranquilidade das famílias, prossegue, imprescindível acautelar o texto da Convenção contra a prática judicial que venha a corroer a garantia do bem jurídico internacional maior. E adiante pontua, a análise do mencionado dispositivo deve ser criteriosa, para que atenda à finalidade da Convenção, que é a devolução da criança ao local de onde foi retirada, sob pena de se tornar inócuo o acordo internacional. Por trazer exceções à medida do retorno imediato, a interpretação deve ser restritiva, de modo que, quando transcorrer período inferior a um ano entre o ato ilícito de transferência e o início do processamento do pedido de retorno, feito pelo interessado perante as autoridades responsáveis, o menor deve ser restituído independentemente de qualquer fator externo, como regra. Todavia, após o decurso de um ano, não é isso? As autoridades devem observar as peculiares e noticiadas condições de vida do menor no novo estado, de modo que, estando ele integrado ao novo meio e ao ambiente familiar, o retorno será obstado em benefício do melhor interesse do infante. Evidentemente, esse é também um ponto que chama a atenção aqui, o ministro Benjamin foi cirúrgico. Evidentemente, o tempo de tramitação do processo não deve ser considerado. Não deve ser considerado para efeito do prazo, sob pena de
intencional retardo do processo. Quer dizer, não se pode atribuir ao genitor que recorre, né, justamente porque a criança lhe foi subtraída do convívio, não se pode impor ao genitor o atraso que o Estado, a morosidade judicial e eventuais demoras ensejadas pela atitude da parte contrária, não se pode impor a ele para considerar a chamada retenção velha. Não, a retenção velha não diz com morosidade. Mas a criança já está no país para onde foi levada há 5 anos, há 8 anos. Isso não é levado em conta pela Convenção de Haia. A Convenção de Haia se preocupa com o tempo decorrido entre a retenção do menor, ou a transferência indevida, e o início do processo acerca da repatriação. É esse período que interessa. Se passou mais tempo, ainda assim a obrigatoriedade de devolução de restituição do menor é mantida. Aí é que opera a exceção, salvo se estiver adaptado. Então, vejam, em retenção nova, é isso que eu quero insistir, porque a lição doutrinária é uníssona nesse sentido, e agora a segunda turma também, mediante este julgado, foi extremamente feliz, acompanhou a unanimidade do ministro Benjamin, foi extremamente feliz, até apontando que a morosidade judicial não pode ser justificativa para dizer, bom, então fica onde está. Então o menor fica no país para o qual foi subtraído ilicitamente, para o qual foi sequestrado. Porque se nós entendermos assim, eu peço licença para dizer aos colegas, vale a pena praticar o ilícito. Vai valer a pena. Sempre vai valer a pena cometer o ilícito. Porque, claro, vai demorar, até as soluções judiciais são demoradas, tudo é demorado, bom, então sempre vai valer a pena. Pode sequestrar a criança que vai dar certo. O Brasil não cumpre a convenção, o judiciário demora para resolver, então mais fácil seria, com toda a licença, o Brasil deixar de assinar, não é? de ser signatário da Convenção de Haia, porque não cumpre, não obedece, e também porque se entender que a morosidade judicial é justificativa para não cumprimento das normas, então isso nunca vai ser cumprido. Então, acho muito feliz que o ministro Benjamin tenha dito isso e até invocou um precedente ao dizê-lo, invocou, como assinala aqui, um precedente ainda mais antigo, no RESP 1.351.325 de janeiro, aquele que apontei do ministro Humberto Martins, que é de 2013. Em 2013, o tribunal já diz, ou ao menos a segunda turma já havia dito isto, ou seja, que a morosidade judicial não pode ser elemento a considerar, para considerar a retenção velha, para considerar que a exceção é cabível, porque a Convenção de Haia não diz isso, né? Claramente não diz isso. Muito bem, eu prossigo então aqui, né, concluir a leitura ou destaque da ementa do julgado da segunda turma e digo eu, a escorreita aplicação do direito exige que o emprego das regras de exceção se dê em sua devida dimensão. Então, vamos aplicar as exceções em sua devida dimensão. Não a ponto delas simplesmente afastarem a regra. A regra, claramente, é a devolução do menor ao país do qual foi subtraído, ao país da residência habitual da família. Né? No caso, deste caso que estou relatando, ele nasceu em Portugal. Nasceu. Né? Então, não é nem... né? Me parece que não há nenhuma possibilidade de se entender que houve para lá, para cá, nasceu no lugar. Não, ele nasceu em Portugal, viveu lá até o momento em que a genitora resolveu passar férias no Brasil e não voltar mais. Não é? Então, esse é que é o ponto. Sequestro ilícito, então a ilicitude do sequestro, não há nenhuma discussão quanto a isto, né, que é um ato ilícito, então nós precisamos sempre entender que é de ilícito que estamos tratando. Né? Não se está, num caso, sempre o sequestro. Agora, o que pode afastar a determinação de retorno da criança, devolução da criança ao país de residência habitual? É, passado um ano da transferência da retenção indevida, só neste caso, se houver adaptação do menor ao meio ou se houver aplicação de uma outra exceção constante do artigo 13. Né? Porque a exceção do artigo 12 não se aplica à retenção de menos de um ano. Né? Não se aplica à retenção nova. Esse que é um ponto que eu insisto muito, porque penso que em julgados anteriores, por vezes, não se atentou para isto. Né? Que se faz essa distinção. Então, quer dizer, a regra é retenção nova, devolução imediata da criança. Retenção velha, devolução imediata da criança. Mas, nesta segunda hipótese, se houver adaptação do menor ao meio, pode-se entender, se afasta a regra para aplicar a exceção. É esse o ponto que, insisto, e nesse ponto, ministro Benedito, nossos
recursos são comuns, porque Vossa Excelência também analisou essa exceção, também aplicou a exceção do 12 e a do 13b. No meu caso, apenas a questão do 12 é que está a exceção do 12 que está colocada. Pois bem, dito isso, eu já estou caminhando para o final do meu voto, para o alívio de todos. Então, chego ao inciso 5, exame do caso concreto. Dos fatos constantes do acórdão guerreado, pode-se depreender que a criança, cuja busca e apreensão se deseja obter, é nascida na cidade de Faro, Portugal, em 21 de maio de 2010, estando, portanto, prestes a completar 12 anos de idade, sendo protegida pelos termos da Convenção de Haia. Essa é a primeira coisa. O recorrente ERQA e a recorrida, genitores do menor, eram casados, viviam conjuntamente e exerciam ambos a guarda da filha em Portugal, até janeiro de 2012, quando foi realizada a viagem de fuga para o Brasil, especificamente para um povoado nos arredores da cidade de Minaçu, Goiás, local em que a criança sequestrada foi instalada por sua genitora. Tendo a subtração indevida ocorrida em 16 de janeiro de 2012 e a ação de busca e apreensão de menor sido ajuizada em 17 de maio do mesmo ano, preenchido está o requisito constante do artigo 12 da Convenção de Haia, caracterizando, portanto, retenção nova. Não há nenhuma discussão quanto a isso nos autos, nenhuma. Quer dizer, a retenção é nova porque a reação do genitor foi rápida. Tá? Ele tentou, veio para o Brasil, ainda tentou achar a filha, não conseguiu porque a mãe e a filha se ocultaram. Né? A mãe sumiu com a criança, sumiu com a criança, não conseguiu, e depois dessa tentativa ele ajuizou a ação de repatriação. Então ele teve uma reação, ele não ficou esperando, nem isso se pode dizer no caso, nem isso se pode dizer. Muito bem, o julgado registra as folhas 1135 que, abro aspas, a presente ação ajuizada em 17 de maio de 2012 teve 2 sentenças, ambas favoráveis ao autor. A primeira delas foi anulada pela 5ª turma, do tribunal local, ao fundamento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial. Devolvidos os autos à origem, a instrução probatória foi devidamente realizada, o juízo de base proferiu outra sentença, novamente favorável à tese de ser ilícita a retenção da menor no Brasil. Fecho aspas. Importante assinalar, digo eu, estar-se diante de recursos especiais interpostos contra o acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o qual julgou embargos infringentes interpostos pelo ora recorrente, ERQA, tendo-os rejeitado por maioria, vencido o relator, Cássio Nunes Marques, que não é outro senão o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que os acolhia integralmente. Então, vejam, nos infringentes houve essa mudança. Os recursos especiais foram interpostos em 4 de abril de 2019, da União, em 28 de janeiro de 2020, de ERQA, contra o acórdão publicado em 28 de janeiro de 2019. É aplicável, pois, então, a norma constante parágrafo 3º do artigo 941 do Código de Processo Civil 2015, quanto ao voto vencido. A dissidência a qual afastou a unanimidade no âmbito da Corte de Origem reside na aplicabilidade das normas de exceção da Convenção de Haia, ainda que em caso de retenção nova, bem como na possibilidade de se interpretar extensivamente o disposto no artigo 13b, que é o que se aplica, que o ministro Benedito está aplicando no caso de sua relatoria. Vejam só, no voto vencido, registrou-se que a demora no deslinde, aqui também, no voto vencido, registrou-se que a demora no deslinde da questão, no âmbito do Poder Judiciário, não convola a retenção nova em velha. Isso é muito importante, né? Como eu já tinha salientado, que foi acolhido agora recentemente pela 2ª turma. Ou seja, a demora no deslinde da questão, em razão de tramitação judicial, não convola a retenção nova em velha, sendo vedada a utilização da adaptação do menor ao meio para afastar o seu retorno ao local de residência habitual, de onde foi ilicitamente subtraído. Também não foi acolhida a fundamentação do seu relator quanto à ausência de comprovação de existência de fatos que subsumam a norma constante da linha B do artigo 13 da Convenção de Haia. Eu até estou aqui transcrevendo trechos do voto vencido do então desembargador federal Cássio Nunes Marques, que penso que também teve aqui uma felicidade em apontar exatamente essa situação e essa inteligência que deve ter extraída da Convenção de Haia. Né? Então aqui está transcrito o trecho exatamente em que ele concluiu que, por não ser retenção velha, a exceção do artigo 12, enfim, não se aplicava aos autos. Né? Também aqui, com relação à exceção da linha B do artigo 13, que é a exposição da criança a grave risco, também entendeu não se aplicar aos autos,
como também estou entendendo, não se aplicar aos autos. Então, não se pode dizer que é grave risco o simples fato, né, de ter ficado com o genitor ou a genitora que subtraiu o menor mais tempo, faz tempo que não vê, então já voltar vai ser Isso não é o grave risco. É preciso muito mais do que isso para dizer o que é grave risco. Né? E vejam que isto não foi acolhido aqui neste voto do ministro Cássio Marques. E digo eu, o voto vencedor na apelação deste meu caso, partiu da premissa de que seria cabível o exame amplo das exceções estabelecidas pela Carta de Haia, porquanto o infante ainda permaneceria no Brasil, a despeito de ação de busca e apreensão ter sido ajuizada pelo genitor em menos de um ano contado da subtração ilícita. Analisando a questão, eu vou aqui lembrar o parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal, nosso conhecido, nosso amigo, doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, que afirma o seguinte, né, ao afirmar que a manutenção do acórdão recorrido significaria inaceitável chancela à ineficiência da resposta estatal, que permitiu uma tramitação demorada ao feito, contrariando o objetivo da Convenção de Haia, que é justamente permitir o rápido retorno do menor ao seu país de residência habitual. E, digo eu, ele ressalta ainda a importância da promoção de uma aproximação gradual entre a criança e o recorrente, tal como determinado pelo juízo de primeiro grau, para, a partir de então, providenciar-se o retorno da menor a Portugal, país de sua residência habitual, porquanto, pontuando que o passar dos anos, abro aspas, outra vez o doutor Virgílio, exige acompanhamento adequado, orientação de psicólogos e assistentes sociais e a gradual aproximação do pai à criança, hoje estranhos um do outro. É com estes cuidados que se garantirá não repetir, no retorno da criança a Portugal, a violência a qual a mãe a submeteu ao retirá-la de modo abrupto do país de residência habitual e do convívio com a família paterna. E ele prossegue, doutor Aurélio, em que pese o fato de a permanência da criança do Brasil já perdurar há quase 10 anos, tenho que o decurso de tempo não consolida a situação ilícita provocada pela mãe e nem poderia punir um pai que nunca desistiu de ter o convívio com a filha e pede o seu retorno a Portugal desde o instante que soube que a mãe não desejava mais voltar ao país de residência. Isso está consignado, esses trechos que eu li do parecer do doutor Aurélio Virgílio, estão as folhas 1348 e 1353 desses autos. Por fim, o doutor Aurélio ainda opina pelo provimento parcial dos recursos especiais por considerar, aspas, o melhor interesse da menor seria o seu retorno ao país de origem com os cuidados que o caso requer, fecho aspas. Em caso, digo eu, identifica os contornos da retenção ilícita prevista no artigo 3º da Convenção, porquanto caracterizada a abdução da criança pela mãe, subtraindo-a do local de sua residência habitual sem o consentimento do pai, também detentor da guarda da filha. Aliás, o pai foi enganado, né? Fique claro, porque autorizou para férias por 3 meses, o pai foi enganado, né? E depois simplesmente não retornaram mais. Tentou vir ao Brasil, tentou localizar a esposa e a filha, não conseguiu, porque elas se ocultaram. Enfim, essa é a situação deste caso. Muito bem. A busca e apreensão pretendida pelo recorrente vem sendo perseguida desde o instante subsequente àquele em que foi informado pela genitora acerca de sua intenção de reter a filha menor no Brasil, impedindo-a de retornar ao convívio do pai e da família paterna no local de sua residência habitual, caso Portugal. Percebe-se dessa feita, ardil na conduta da genitora, no sentido de não pedir esforços para fazer valer a sua vontade em permanecer na companhia da filha no Brasil, a despeito do melhor interesse da criança, ratificado pela Justiça de primeiro grau nas 2 oportunidades em que determinou o retorno do menor ao seu país de residência habitual. A recorrida, quando a prestação jurisdicional lhe foi desfavorável e determinou o retorno da menor a Portugal, na companhia do recorrente, ocultou a infante até lograr a obtenção de efeito suspensivo em seu recurso de apelação, fazendo com que o genitor despendesse em vão tempo e recursos materiais para cumprir a ordem judicial de viajar ao Brasil e retornar com a criança. Então ele veio e não conseguiu, mas teve que voltar. O caso, assim, traduz hipótese de retenção nova, tal como o paradigma julgado recentemente da segunda turma, por unanimidade,
lá mencionei no recurso especial 1.723.068 do Rio Grande do Sul. Em meu sentir, o acordo ao recorrido parte de premissa errônea contida no voto vencedor, porquanto admite interpretação ampliativa de norma restritiva, cogitando empregar a regra de exceção em caso no qual não estão presentes as circunstâncias que justificariam a sua aplicação. A norma constante do artigo 12, infine da Convenção, repita-se, somente admite a perquisição acerca da adaptação do menor subtraído ao meio em que foi colocado pelo autor da retenção ilícita, quando o genitor prejudicado exercer a pretensão de busca e apreensão do seu rebento em prazo superior a 1 ano. Esta é a única hipótese em que se pode aplicar esta exceção da adaptação do menor ao novo meio. Esta é a única hipótese. Então, eu penso que qualquer entendimento que se afaste disso contraria frontalmente os ditames da Convenção de Haia, da qual o Brasil é signatário, e, portanto, não há a menor possibilidade de nós entendermos de outra maneira. Nós estamos falando da exceção engolindo a regra. É isso de que se trataria. Nós estamos criando uma outra hipótese de aplicação da exceção que não encontra respaldo na Convenção de Haia. Então, o artigo 12 é só para retenção velha, ou seja, quando já decorrido mais de 1 ano entre a transferência ou a retenção do menor e a ação de repatriação. Aqui foram 4 meses. No caso do ministro Benedito, também foi um prazo inferior a 1 ano. Muito bem. A norma... Não, já repeti, já li isso. O requisito do risco grave, agora sim, o requisito do risco grave, ao qual alude o artigo 13b, também está no voto do ministro Benedito, a justificar excepcionalização do retorno da criança à sua residência habitual, remete a perigos e ameaças de natureza complexa e prolongada. Dentre elas, consoante a letra da lei, a submissão a danos, abro aspas, de ordem física ou psíquica, bem como a exposição, de algum modo, a, abro aspas, situação intolerável. Então, vejam que são conceitos, que são parâmetros para se entender o que é risco grave à criança. Então, risco grave à criança não é devolver ao país habitual, porque já está mais tempo aqui no Brasil. Isso não está colocado. Né? Risco grave deve considerar parâmetros de ordem física, psíquica, demonstrados, né? Isso tem que estar demonstrado, ou situação intolerável. Portanto, não engloba os naturais abalos psicológicos que poderão advir do seu afastamento da genitora subtratora. Então, isso deve, como já dito aqui, pontuado pelo Dr. Aurélio Vigílio, isso tudo vai ter que ter o acompanhamento psicológico que a situação requer. Né? Mas não é por isso que nós vamos chancelar a ilicitude contra as normas do Tratado Internacional, contra as normas da Convenção. Então, sim, vai haver, porque a própria separação dos pais já é o abalo psicológico. Né? Nem precisaria haver sequestro, a própria separação sempre é, para os menores, de impacto, então isso vai ter que ser acompanhado devidamente, orientado devidamente por especialistas, por psicólogos, como já estabelecido. Em conclusão, extrai-se do delineamento fático estampado no acordo recorrido não haver autorização para a permanência da infante no Brasil. Porquanto, 1. Seu pai postula efetivamente o direito de guarda exercido conjuntamente com a mãe ao tempo do sequestro e não aquecera com a retenção. 2. O retorno da impúbere ao local de sua residência habitual em Portugal não implica risco grave de sujeição da criança a perigos físicos, psíquicos ou de exposição a situação intolerável. Não há nenhuma hipótese disto neste caso, da minha relatoria, nenhuma hipótese que dê respaldo a isso. 3. Não houve afirmativa no sentido de que a criança tenha alcançado maturidade a qual justificasse fosse ouvida acerca do retorno ou não do país onde foi subtraído. Também não há nenhum registro disso. 4. O pedido de retorno da criança está conforme o caput do artigo 12 da Convenção, sendo os princípios fundamentais do Estado português consonantes com aqueles em que se funda a República Federativa do Brasil, relativamente à proteção de direitos humanos e das liberdades fundamentais. Enfim, posto isso, eu estou conhecendo integralmente do recurso da União e parcialmente do recurso especial de ERQA. E, na extensão conhecida, estou dando provimento a ambos para restabelecer a sentença de folha 779 e 795 e
com isso, determinar a devolução da menor ao país de sua residência habitual, por entender que não se aplicam a este caso nenhuma das exceções previstas na Convenção de Haia. Eu agradeço a paciência, especialmente do ministro Benedito, e fico à disposição aqui para qualquer debate. Acredito que possa haver algum debate agora em função dos 2 votos que foram apresentados. Muito obrigado, senhor presidente. Então, após o voto, ministra Regina, no processo já apregoado, em que Sua Excelência conhece integralmente do recurso especial da União e parcialmente o recurso especial de ERQA, e na extensão deu-lhe provimento. Vou pedir permissão ao colegiado, já que o tema está vindo mais uma vez, e com essas roupagens todas que trouxe a ministra Regina, citando, inclusive, a segunda turma, enfatizando alguns aspectos que eu não quero adiantar, eu sugeriria e solicito ao órgão colegiado, seria uma vista regimental da relatoria do meu processo e vista antecipada da ministra Regina, se todos concordarem. Concordam? Senhor presidente. Ok. Senhor presidente, então, eu fico muito lisonjeada com a vista de Vossa Excelência, porque eu penso que a segunda turma avançou na jurisprudência, acabou agregando outros pontos, e acho que a primeira turma ainda não fez isto. Então, em função disso, eu me sinto prestigiado com a vista de Vossa Excelência para que a gente possa, então, aprofundar o debate, senhor presidente. Muito obrigado. E eu agradeço a compreensão da turma e aceitar a minha citação, e faço, antes de dar o resultado parcial do julgamento, também me penitenciar e saudar a todos os advogados públicos, que foram 2 aqui, um registrado em compreensão, porque você feita só uma defesa oral, e todos os advogados que aqui sustentaram a tribuna virtual, que muito enriqueceram o debate para nós prosseguirmos na melhor justiça. Então, o resultado parcial dos 2 processos apregoados, após o voto da ministra Regina, conhecendo integralmente o recurso da União e parcialmente o recurso de RQA, pediu vista antecipada ministro Benedito, e também pediu vista antecipada do recurso da minha relatoria. Esse resultado parcial, e agradecendo os advogados, até a próxima oportunidade. Ministro, doutor Sérgio e doutor Rui pedem a palavra. Sim, então, pela ordem, doutor Sérgio, pela ordem que anunciaram aqui. Doutor Sérgio, é muito breve, somente para pedir vênia. Doutor Sérgio, somente para pedir desculpas pelo apagar do vídeo aí, que o ministro Gurgel me admoestou, né? Eu fui pingar no colírio e me esqueci de retornar. Não foi Obrigado, doutor, mas não foi uma admoestação, não. Na verdade, era apenas uma colaboração, porque é importante que estejamos todos juntos aqui, ouvindo os votos, ouvindo os debates, e eu agradeço a Vossa Excelência ter retornado já de imediato, viu? Obrigado. Agradecemos também na primeira turma. E doutora Bárbara, qual outro advogado? Doutor Rui. Doutor Rui. Eu fico atrapalhado aqui nessa tela. Sim. Há um esclarecimento. O primeiro caso tratado, ele não está fundamentado no 12. Também ele foi retirado após o voto a ministra Regina Helena votou nesse caso, não? Não, posso esclarecer. Só houve o voto dos 2 casos do relator, em razão da vista regimental da minha relatoria e da vista antecipada da ministra Regina. Então, concluindo, só tem até agora o voto de cada relator. Ok? Eu posso esclarecer, senhor presidente? Claro. Eu entendo, doutor Rui, que o voto do ministro Benedito também se lastreia na exceção do artigo 12 infine, nas duas. Então, por essa razão, também entendi que a adaptação do menor, então não é só eu entendi que, Vossa Excelência, se fosse só a da linha, poderia haver uma distinção, mas, na verdade, essa exceção do artigo 12 está aplicada nos 2 casos. Então, mas o momento do trabalho, o fundamento está também porque isso vai para o colegiado, pessoal. Ministro, Rui, eu acho que isso eu não é o peço momento, a atenção para evitar, mas no meu caso, fundamento não está no 12. Então, compreendo que a senhora mesmo compreendo fez a distinção, eu não quero polemizar, mas no meu caso é diferente.
porque não está no 12. A retenção é baseada na exceção do 13. A senhora mesmo esclareceu que as exceções do 12 competem nos casos do 13. O meu enfoque é diferente. O meu ele tem diferença. Toda argumentação, sem querer me prolongar, eu peço vênia, mas toda argumentação, a criança está no Brasil, o pai pode ter acesso. Rui, vamos colaborar o seguinte. A sua criança senão o doutor Sérgio já vai querer pedir daqui a pouco. Está voltando um debate que não. O processo está suspenso o julgamento. Isso. Na continuidade, nós vamos acompanhar e teremos advogado no contraditório de fazer as suas impugnações, enfim. Mas vamos, no momento agora, que se um advogado fala fora e tem o direito, outros também terão o direito de falar. E nós estamos com o julgamento suspenso. Isso que eu peço a compreensão de todos, que teremos momentos certos para, após, se tiver alguma omissão, contradição, teremos espaço para todos os advogados impugnarem. Ok? Então, agradecemos a presença de todos, até a próxima oportunidade e já